Oi? Vocês acreditam que eu nunca preguei no TCC? Eu, pelo menos que eu me lembre, nunca preguei no TCC. Mas tantos irmãos pregaram no meu TCC, hoje eu vou falar um pouco do meu TCC. Eu vou começar lendo essa crônica, eu acho que é, e quero que vocês prestem atenção nessa leitura, nessa crônica, que é bastante interessante. Na cidade de São Paulo, numa noite fria e escura de inverno, próximo a uma esquina por onde passavam várias pessoas, um garotinho vendia bala para conseguir algum trocado. Mas o frio estava tão intenso e as pessoas já não paravam mais quando ele as chamava. Sem conseguir vender mais nenhuma bala, ele sentou na escada em frente a uma loja e ficou observando o movimento das pessoas. Sem que ele percebesse, o policial se aproximou. Está perdido, filho? O garoto respondeu: só estou pensando onde vou passar a noite hoje. Normalmente durmo na minha caixa de papelão, perto do correio, mas hoje o frio está terrível. Você não sabe me dizer se há algum lugar onde eu possa passar a noite? O policial mirou por um instante, coçou a cabeça, pensativo. Se você descer por essa rua, disse ele apontando o polegar na direção de uma rua à esquerda, lá embaixo vai encontrar um casarão branco. Chegando lá, bata na porta, e quando atenderem, apenas diga: João 3,16. Assim fez o garoto. Desceu a rua estreita, e quando chegou em frente ao casarão branco, subiu os degraus da escada e bateu na porta. Quem atendeu foi uma mulher idosa, de feição bondosa. João 3,16, disse ele sem entender direito. Entre, filho. A voz era meiga e agradável. Assim que ele entrou, foi conduzido por ela até a cozinha, onde havia uma cadeira de balanço antiga, bem ao lado de um velho fogão de lenha aceso. Sente-se, filho, espere um instante. O garoto se sentou e, enquanto observava a velha e bondosa mulher se afastar, pensou consigo mesmo: João 3,16. Eu não entendo o que isso significa, mas sei que aquece um garoto com frio. Pouco tempo depois, a mulher voltou. Você está com fome? Perguntou ela. Estou um pouquinho assim. Há 2 dias não como nada e meu estômago já começa a roncar. A mulher então levou até a sala de jantar, onde havia uma mesa repleta de comida. Rapidamente o garoto sentou-se à mesa e começou a comer. Comeu de tudo, até não aguentar mais. Então ele pensou consigo mesmo: João 3,16. Eu não entendo o que isso significa, mas sei que mata a fome de um garoto por mim. Depois a bondosa senhora o levou ao andar superior, onde se encontrava um quartinho com uma banheira cheia de água quente. O garoto só esperou que a mulher se afastasse e então rapidamente se vestiu e tomou um belo banho, como há muito tempo não fazia. Enquanto pegava a bucha pelo corpo, pensou consigo mesmo: João 3,16. Eu não entendo o que isso significa, mas sei que torna limpo um garoto que há muito tempo estava sujo. Cerca de meia hora depois, a velha e bondosa mulher voltou e levou o garoto até um quarto onde havia uma cama de madeira, antiga, mas grande e confortável. Ela o abraçou, deu-lhe um beijo na testa e, após deitado na cama, desligou a luz e saiu. Ele se virou para o canto e ficou imóvel, observando a garoa que caía do outro lado do vidro da janela. E ali, confortável como nunca, ele pensou consigo mesmo: João 3,16. Eu não entendo o que isso significa, mas sei que dá repouso a um garoto estável. No outro dia de manhã, a bondosa senhora preparou uma bela e farta mesa e o convidou para o café da manhã. Quando o garoto terminou de comer, ela o levou até a cadeira de balanço, próximo ao fogão de lenha. Depois seguiu até uma prateleira e apanhou um livro grande, de capa escura. Era uma Bíblia. Ela voltou e sentou-se numa outra cadeira próxima ao garoto. Olhou dentro dos olhos dele de maneira doce e amigável.
Você entende João 3,16, filho? Não, senhor, eu não entendo. A primeira vez que eu vi isso foi ontem à noite. Um policial falou. Ela concordou com a cabeça, abriu a Bíblia em João 3,16 e começou a explicar sobre Jesus. E ali, aquecido junto ao velho fogão de lenha, o garoto entregou o coração e a vida de Jesus. Enquanto lágrimas de felicidade deixavam seus olhos e rolavam a face abaixo, ele pensou consigo mesmo. João 3,16. Ainda não entendo muito bem o que isso significa, mas agora achei que isso faz um garoto perdido se sentir realmente seguro. Bom, eu posso falar para vocês que eu me identifico muito com esse garoto. Eu não entendo João 3,16. Há pouco dia eu conversava com o Cris, acho que falei com mais alguém. Eu não entendo João 3,16. Eu não entendo o amor de Deus, é muito grande para mim, a minha mente é muito pequena. Eu sou muito pequeno para entender o amor de Deus. Então, como eu me identifico com esse garoto? João 3,16, não entendo muito bem, mas sei que é real. É difícil entender o amor de Deus, pelo menos para mim é difícil entender o amor de Deus. Como é que ele pode amar ao mundo dessa forma, as pessoas dessa forma, do jeito que as pessoas são hoje e sempre foram? Mas ele ama, porque Deus amou o mundo. Tem vezes, tem parte na Bíblia que dá para entender o amor de Deus. Por exemplo, abram lá em Gênesis capítulo 1. Ali dá para a gente entender o amor de Deus. João capítulo 1, começando do... Pode ser o primeiro versículo. No primeiro dia, no princípio criou Deus a terra, porém estava em forma de vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, trevas, noite, ou tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento do céu, houve tarde e manhã, no segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo do céu, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ajuda a terra, e o ajuntamento das águas do mar. E Deus que isso era bom. Então aqui, Deus criou todas essas coisas e viu que era bom. Ele amou, e dá para entender. E disse, produz a terra ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem frutos, segundo a sua espécie, e cuja semente seja dele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Diz também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã o quarto dia. Deixa eu ver, vou pular para o versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou-os e fez fecundos e multiplicados encher a terra. Sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus, ainda ele que vos tem dado todas as ervas que dão semente e que acham na superfície de toda a terra,
todas as árvores em que há fruto, que desse vem, isso vos será para mim. Todos os animais da terra e todas as aves do céu, e a todos os restos da terra, em que há fruto de vida, toda a erva dele será para a vestimenta desse feito. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Essa parte dá para entender o amor de Deus. Cada coisa, cada detalhe que Deus criou, ele viu que era bom. Depois que ele criou tudo, ele olhou para toda a criação dele e aí ele viu que era muito bom. E com toda certeza, Deus amou a sua criação, Deus amou o homem que havia criado. Isso dá para entender. Porque quando nós criamos alguma coisa, quando nós fazemos alguma coisa, quando plantamos uma flor, quando plantamos no jardim, quando temos um filho, nós amamos aquilo. Então isso dá para entender. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que mesmo depois que as coisas vieram a acontecer, ele continuou amando. Até esse momento era tudo bom. Por algum tempo, não sei quanto, tudo continuou bom, segundo a vontade de Deus. Mas depois veio a desobediência. O homem desobedeceu a Deus, o homem pecou, e Deus expulsou o homem do paraíso. Não dava mais para o homem conviver com Deus, ter aquela comunhão que tinha. E Deus expulsou o homem do paraíso. Agora, o homem foi expulso do paraíso, mas não foi expulso do coração de Deus. Ele continuava no coração de Deus, porque Deus amou o mundo. Depois do pecado, eles tiveram filhos. E o tempo foi passando. Depois de algum tempo, talvez 30, 40 anos depois, Caim matou Abel, se afastou um pouco mais de Deus, e agora Deus expulsou Caim do seio da sua família. Caim não podia mais viver do seio da família. Ele matou o irmão, ele podia ameaçar mais alguém, ele podia matar mais alguém. Então ele foi expulso. Caim foi expulso do seio da família. Ele estava mais lá com os pais, com quem existisse. Ele foi viver em terra distante, foi perambular em terra distante, com pessoas que ele não conhecia. Caim foi expulso do seio da família, mas não foi expulso do coração de Deus. Ele permanecia no coração de Deus, porque Deus amou o mundo. Foi passando o tempo. Tempo depois, a maldade do homem foi tão grande. Deus se arrependeu de ter feito o homem, porque o homem mau e todos os seus desígnios são maus. E Deus falou: me arrependi de ter feito o homem. Exterminarei tudo que tiver fôlego de vida. Vou acabar com tudo que tiver fôlego de vida, porque me arrependo de ter feito o homem. E Deus matou a todos, mas preservou o homem através de Noé. Então Deus exterminou o homem da terra, mas o homem continuou no coração de Deus. É isso que eu não entendo. É isso que não dá para entender. Com tanta maldade que o homem fazia contra Deus. Imagina você ter um filho, você dá tudo para aquele filho, e de repente o filho chega para você e você fala: você não existe. Você não existe. Bom, você é real, o filho vai ver que você existe. Mas ele fala: olha, você não existe. Para mim você é como se não existisse. Para mim você não significa nada. Eu não tenho a menor consideração por você. Você continuaria amando aquele filho? Provavelmente sim. Mas o homem faz isso com Deus até hoje. O homem até hoje fala que Deus não existe. Imagina, Deus não existe. Só que mesmo assim, Deus continua amando aquela pessoa e aquelas pessoas. E eu não entendo o amor de Deus. Apesar de tudo que o homem faz, tudo de errado, ele permanece no coração de Deus. Agora vem a outra parte. João 3,16. João tentou falar do amor de Deus. João tentou explicar o amor de Deus. Aí João falou: olha, Deus amou o mundo, ele amou o mundo parecido com... Não achou palavra. Não tem palavra. Aí ele falou: olha, não tem palavra. Deus amou o mundo de tal maneira que não há palavra que expresse o amor de Deus. É algo realmente real, mas inexplicável. Agora entra o outro lado do amor de Deus.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito veio e morreu por cada um de nós. Morreu por todos os homens. Só que aí entra talvez a melhor parte. O amor de Deus. Você sabe que nós fazemos parte do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, amou. E nós fazemos parte do amor de Deus. Porque o sangue que o Filho dele derramou na cruz foi para cobrir os nossos pecados. Então nós somos abençoados pelo amor de Deus. O amor de Deus nos cobriu, nos contagiou. Hoje nós fazemos parte do amor de Deus. Então, como aquele garoto, ele não entendia João 3,16, eu também não entendo. Mas eu sei que eu faço parte do amor de Deus. Eu sei que eu sou bênção de Deus. Nós somos bênção de Deus. Nós somos abençoados por Deus. E nós fazemos parte do amor de Deus. Atos capítulo 16, dá uma olhadinha lá em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, verso 30, 31. É 17, não é 16 não, 17. Atos 17, 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Vejam agora, nós fazemos parte do amor de Deus. Muito bom. Do que adiantaria, ou do que adianta, Deus amar tanto o mundo, mandar o Filho dele morrer, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, se as pessoas não ficarem sabendo disso? Do que adiantaria, por exemplo, a princesa Isabel, eu acho, ter assinado lá as cartas de alforria, libertação dos escravos? Do que adiantaria se ela libertasse os escravos e os escravos não tomassem conhecimento que estavam libertos? Não iria adiantar nada. Do que adianta haver uma guerra aí entre Estados Unidos e Iraque, coisas, e os presidentes assinarem lá os termos e acabarem com a guerra, e os soldados não ficarem sabendo que a guerra acabou? Eles continuariam lá na guerra para a vida inteira. Do que adianta Deus ter amado o mundo de tal maneira, deu o Filho dele para morrer por nós, para nos abençoar, para que nos tornássemos bênção, se nós não ficássemos sabendo? Não ia adiantar nada. Por isso ele mandou que nós fôssemos em todos os lugares e pregássemos o Evangelho a toda a criatura. Porque as pessoas têm que ficar sabendo. Se as pessoas não souberem que Deus amou o mundo dessa forma, eles nunca vão ser livres do pecado deles. Eles têm que ficar sabendo. Quando Jesus estava aqui na terra, ele não sabia quando iria voltar. Ele não sabia quando iria voltar. Agora ele sabe, que já foi determinado o dia que ele vai voltar. No versículo 30, no versículo 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Então já foi estabelecido esse dia. Ele vai voltar. E se as pessoas não souberem, primeiro que ele morreu em lugar da pessoa, se eles não ficarem sabendo disso, não adianta nada. Se as pessoas não souberem que Deus já estabeleceu o dia, que eu não sei quando vai ser, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 1000 anos, não sei. Mas se as pessoas não souberem que ele estabeleceu o dia, o que vai adiantar? Por isso, no versículo 30, ele fala: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, porém notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele para morrer em nosso lugar. Mas agora, ele notifica a todos os homens para que se arrependam. Ele notifica a todos os homens para que todos tenham consciência de que ele morreu no lugar dele. Como é que Deus faz isso?
Como é que Deus faz para notificar a pessoa? O que é uma notificação? Uma notificação é um esclarecimento por escrito de alguma coisa que está acontecendo. Às vezes as pessoas que devem da justiça fogem para não receberem a notificação de que terão que comparecer diante do tribunal. Uma notificação é isso. Todos os homens são notificados, ou deveriam ser notificados. Um pregador veio fazer uma conferência, alugou um estádio, com lugar para 10 mil pessoas, e mandou confeccionar 10 mil convites. Mandou confeccionar 10 mil convites, entregou a quem tinha responsabilidade da distribuição dos convites, e ficou tranquilo. No dia da conferência tinha 500 pessoas. Por que os outros não foram? Porque não foram notificados. Mas não receberam o convite. Você já viu essa molecada que distribui folhetos? Às vezes eles chegam para a gente e entregam 5 folhetos juntos. Chegam em algum lugar, no portão eles colocam 10 folhetos juntos. Vocês já viram quando às vezes a gente confecciona 5 mil convites para a campanha evangelística? Algumas pessoas levam 500 folhetos para cá. Passou a campanha, a pessoa vai lá e está aquele monte de convites ali. A pessoa joga fora. Vocês sabem que eu tenho milhares de notificações para serem entregues? Eu tenho. Eu tenho milhares de notificações para serem entregues. De que Deus notifica a todo homem para que ele se arrependa. Milhares de notificações estão comigo. Se eu pegar as notificações, colocar na minha estante e deixar lá, depois do juízo final, depois do dia que ele determinou que ele vai julgar tudo, será que eu vou pegar aqueles convites lá e vou fazer o que quiser? Eu tenho milhares de notificações para serem entregues ainda. Seria bom que eu sou eu, né? Cada um de vocês tem milhares de notificações para entregar. Ele notifica a todos os homens sobre o amor dele. Ele amou. Ele fez sua parte. Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que dele quer não pereça, mas tenha vida eterna. Mas ele deu as notificações para mim e para cada um de vocês, para que nós entreguemos. Nós fazemos parte da bênção de Deus. Isso é ótimo. Mas nós temos muita responsabilidade. Nós temos que entregar as notificações. O que nós vamos fazer hoje à tarde? Sabemos que nós temos as notificações para serem entregues, e sabemos que não temos muito tempo para isso. Será que cada notificação que me foi entregue está registrada? Não tem nome nas notificações. O que é bom é isso. Digamos que eu tenho aí 1000 notificações para ser entregue. Não tem o nome de cada pessoa para quem eu devo entregar. Eu devo entregar para as pessoas mais próximas. Então o que eu deveria fazer? Talvez sair pela feira, lá perto da Mira, hoje tem uma feira também lá na feira do Brasil, na feira da tarde. Então eu chegar na feira talvez e começar a distribuir notificações. Olha, isso aqui é para você, isso aqui é para você. Por quê? Porque lá em tal lugar, tal dia vai ter alguma coisa e lá vai ser dito o que te deve fazer. Paulo, vai até a rua direita. Carlos Simão. E lá te dirão o que deves fazer. Será que eu vou entregar a notificação e vou falar, olha, você vai lá na rua Lúcio Dias, acho que sei lá, Major Lúcio Dias, coisa. Você vai lá, que tal dia vai ser explicado o que você tem que fazer. Deus amou o mundo de tal maneira. As pessoas falam que não precisa saber mais nada. Sabendo esse versículo é ótimo. Ficou. Então você fala, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que o Filho dele morreu em seu lugar. Ah, mas o que eu tenho que fazer? Olha, vai lá em tal lugar. Vai lá na Major 8:30, e lá vai ser dito o que você tem que fazer. Então eu acho que hoje à tarde deveria fazer isso. Talvez nessa feira, em qualquer lugar. Todas as pessoas que eu encontrar, eu tenho uma notificação para cada uma delas. Ah, mas o Jorge entregou a notificação para aquela pessoa. Será que ela leu? Ou será que ela pegou aquela notificação e jogou fora? Entrega mais uma vez. Lembra o caso da viúva lá, da assistência da viúva? De repente a pessoa recebe o convite e não lê. Até eu ler. Depois um dia fala, poxa, já me entregaram tanto tempo interessante. Já recebi uns 10 dias, eu ia falar, vou dar uma olhada agora para ver. Quem sabe aquele que eu entregar, aquele que você entregar, é o 11º. E agora, de tanta insistência, a pessoa vai ler. Rua Major do Subentão, 820. Eu vou lá. Olha, é pela insistência. Então, gente, Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é gente.
como aquele garoto é presente. Por quê? Mas aí funciona. Sei que hoje eu sou uma bênção. E feita bem, que eu tenho milhares de notificações para entregar. Vocês têm milhares de notificações para entregar. Então, Deus fez a parte dele, eu tenho que fazer a minha, às vezes a gente faz, mas aí também não depende só de nós, depende da pessoa que receber a notificação. Hoje vai ser batizado o Edu, graças a Deus. Eu conheço um pouco da história do Edu, porque quando o Edu foi gerado, quando a Lu engravidou, ela estava estudando comigo. Nós estudávamos com ela. Aí, em determinado dia, a Bíblia falou que eu acho que a Luciana está grávida. Acho que a Luciana está grávida. Enfim, estava. Realmente, hoje, o Dudu vai ser batizado. Você sabe que, na mesma época que eu entreguei a notificação, aliás, eu escrevi não, vamos fazer justiça. Na mesma época que a Miriam entregou a notificação para a Lu, depois eu fui lá e eu fui lá na casa dela. Ensinaram o que deveria ser feito, foi entregue também uma notificação para o Lima. Eu acho que um ano, mais de um ano talvez, estudando lá. Toda sexta-feira eu estava lá, estudando maluco. O Vitor tinha acho que 2 anos, não sei lá. Bom, ele é um ano mais velho que o Edu, acho. Pelo tempo que ele é. Não, não sei quanto ele é, não. Deve ter um pouco. Eu sei que ele chorava. Sexta-feira, a gente estava lá estudando, sentado na mesa, eu, a Lu, o Lima, e o Vitor estava lá chorando. O Lima pegava o Vitor, ia lá para fora comendo um pouquinho, ficava, quando ele se acalmava, ele voltava e conseguia. Agora, a notificação foi entregue por Lima, foi explicado para a Luciana o que ela deveria ter feito, ela entendeu. Na mesma época foi explicado para a Luciana, foi explicado para a Lima também. Então, depende da pessoa também que recebe a notificação. Se ela vai querer ou não. Até agora, o Lima não se viu. Eu acho que ele é mais ou menos parecido comigo. Eu acho que ele não entende até hoje. As estrangeiras chegaram agora há pouco, eu não vi a historinha, mas tinha um menino que não entendia João 3,16. Eu também não entendo. Acho que o Lima também não entende. Eu também não entendo, mas sei que é real. Mas acho que o Lima não entendeu alguma coisa ainda. De qualquer forma, hoje eu vou falar para o Lima, para o Davi, para todos que eles não são batizados. Hoje vocês estão sendo notificados. Se vocês não foram notificados ainda, tudo bem. Mas hoje vocês estão sendo notificados. Foi marcado um dia em que ele vai julgar os ímpios. Que lado eu vou ficar? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o filho dele, fez a parte dele. Eu fui abençoado. Nós somos abençoados. E vocês foram notificados. Agora é você. Vamos ficar em pé, vamos cantar o hino. Se alguém quiser, vem na frente. E nós diremos ainda mais alguma coisa que você precisa saber depois de batizar. Amém. O louvor de número 3. O louvor de número 3. Ao fim da